Olá, queridos amigos do Centro Luz e Caridade Allan Kardec. Saudades dessa casa e do carinho de vocês. O tema do estudo proposto para hoje é Escolha das Provas. O capítulo 6 do Livro dos Espíritos aborda esse assunto entre as questões 258 e 273. O estudo das questões do Livro dos Espíritos é importante para que venhamos a entender como será a nossa experiência futura. Mas para nós, que já acreditamos na reencarnação, que sabemos da evolução constante de todas as criaturas até a perfeição, que por isso mesmo também sabemos que estamos vivenciando provas e expiações planejadas antes do nosso nascimento na atual encarnação, proponho que no estudo de hoje transformemos as perguntas de Kardec em nossas próprias perguntas, que as respostas venham a nos ajudar a entendermos o momento presente que estamos vivendo. Será que eu sabia das coisas que estavam planejadas para mim? Vamos para a questão 258. Em algum momento antes de nascer, você foi informado sobre as coisas que teria de passar na nova encarnação? Lógico que sabia. Não só sabia, como escolheu o gênero de provas pela qual ele ia passar. Os vizinhos, os irmãos, os pais, tudo foi escolhido por você. Mas como assim? Não deveria ser Deus que impõe as tribulações da vida como castigo? Olha, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. A gente recebeu essa dádiva de Deus e Ele respeita. Na verdade, tudo acontece com permissão de Deus. Então, as coisas que nós escolhemos, Deus permite. E mais, respeitando o nosso livre-arbítrio, ninguém pode falar que foi injustiçado, que não estava na hora, que não desejava aquilo. Aí está a bondade de Deus. Ele sabe dar o tempo, ele sabe esperar, de modo que a gente consiga, através dessas experiências, caminhar rumo à perfeição. Se foi eu quem escolheu as provas pelas quais estou passando, quer dizer que todas as dificuldades que tive até hoje fazem parte dessa escolha? Todas não é bem a palavra correta, pois a nossa vida é feita de escolhas diárias. A gente sabe qual o caminho que a gente tem que percorrer de acordo com o planejamento reencarnatório, de acordo com a escolha das provas que nós fizemos. Nós temos até uma breve ideia pelas dificuldades que a gente vai passar. Mas isso não quer dizer que a gente não vai cair em tentação, isso não quer dizer que a gente não tem que deixar de se empenhar, de escolher, de valorizar cada escolha que a gente tem durante a vida. Se, por exemplo, eu escolhi viver entre malfeitores, só o meu empenho em não me deixar arrastar pelas tentações é que vai garantir o sucesso dessa escolha, dessa minha prova. Como poderia alguém querer nascer entre pessoas de má índole? Olha, nós escolhemos a matéria da prova, nós escolhemos a ordem, o gênero de provas, mas quem faz a prova é o professor. Então, imagina, eu escolhi como gênero de prova que não gostaria de cometer roubos, por exemplo. Então, eu tenho que nascer entre gente que cometa esse tipo de delito. Eu tenho que nascer também num local onde haja necessidade. Que adianta eu pedir para não roubar mais e nascer num local onde tudo me satisfaz? Onde eu não tenho necessidade de cometer um delito, por exemplo. Então, eu tenho que ser tentado nas necessidades, no uso, com as pessoas que estão ao meu redor, com as circunstâncias. E se não houvesse gente na Terra de maus costumes? Aí a questão é diferente. Aí nós já estaríamos vivendo num planeta de regeneração, onde o bem impera, onde não há tanta maldade. Todos não são perfeitos, mas não há a maldade. Isso seria coisa de se reclamar? Se a gente tiver que passar por provas maiores, se a gente tiver que passar por expiações,
a gente não vai estar na Terra. A gente vai ter que ir para outro planeta para poder passar pelas expiações que a gente ainda precisa para continuarmos neste planeta, para continuarmos na nossa rota de evolução. E as tentações? Será que elas são provas? O orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade também são experiências que nos cumpre vivenciar antes de atingir a perfeição? Olha, as tentações, elas não são provas. Muitos espíritos que não caem em tentação têm um caminho rumo à evolução mais rápido. Eu vou dar um exemplo aqui. Então vamos imaginar a prova da riqueza. Quando a gente quer passar pela prova da riqueza, é porque a gente quer fazer um emprego justo da riqueza, levando prosperidade, por exemplo, para muitas pessoas. Isso não quer dizer que você tenha que cair nas tentações do orgulho, da sensualidade, da avareza. Isso depende das escolhas que você fizer. Isso depende do estado de ilusão com que você entende essa experiência que você está passando momentaneamente. Aprendi que fui criado simples, ignorante e inexperiente. Como acontecem então as primeiras provas? Fui considerado responsável pelas escolhas das primeiras provas? Lógico que não. Assim como nós fazemos com os nossos filhos, que nós mesmos escolhemos os primeiros passos, escola, e damos as orientações, porque eles não têm ainda a condição de escolher por conta própria, Deus faz conosco a mesma coisa. Ele vai nos colocando nas situações e vivências necessárias para que a gente desenvolva o livre-arbítrio. E à medida que a gente vai desenvolvendo mais e mais o livre-arbítrio, assim como nossos filhos, que um dia escolhem as próprias profissões, nós podemos escolher as nossas próprias encarnações, as nossas próprias provas, as nossas experiências que irão facultar o desenvolvimento da nossa vida mais rápido. E depois que meu livre-arbítrio passou a ser considerado, a escolha das existências corporais, dependendo sempre da minha vontade, posso ter tido alguma existência imposta como expiação pela vontade de Deus? Deus sabe esperar. Essa é a resposta. A resposta é assim, padrão. Se a pessoa não sabe escolher, se a pessoa quer adiar, se a pessoa vai escolhendo mal, Deus tem a paciência necessária, de maneira que seja respeitado o livre-arbítrio da sua criatura, que ele tanto ama. Mas em alguns casos, a pessoa entra num processo de doença tão grande, doença do perispírito, doença da alma, que ele precisa recobrar a razão, que ele não tem mais condição de responder por si próprio. E então, nessas ocasiões, Deus faz com que esse espírito seja socorrido, uma forma de resgate, e aí vem as reencarnações compulsórias. Foi logo depois da morte que escolhi minhas provas? Provavelmente não. E, aliás, grande quantidade de gente acredita em penas eternas, inferno. Então, Deus até permite que eles sofram por um tempo para aprendizado deles. Essas pessoas, boa parte do tempo, não estão nem em condição de receber ajudas, por ficarem rememorando cenas e cenas das quais se arrependem e da qual seu remorso aponta algum tipo de culpa. Por que tive vontade de escolher as provas que vivo hoje? Vou responder essa pergunta com algumas comparações. Veja o caso dos estudantes que se preparam para o vestibular ou que se preparam para concursos. Por que eles deixam de curtir a juventude deles, né? E ficam horas, semanas, direto no quarto, estudando, repetindo, decorando, se privando de tudo? Por que será que diversos jovens também gastam horas em treinamentos físicos para preparar-se para alguma competição? Vejam que nos dois exemplos, eles sabem que algo de melhor e de muito bom espera eles no futuro. Seja aprovação no concurso, um novo emprego, a glória de poder
vencer uma competição ou de ir bem numa competição. Tudo isso é motivação para muita gente. Pensando no espírito, pensando em nós, quando estávamos do outro lado, a gente sabe dos nossos defeitos, a gente já conhecia as nossas más tendências, a gente já sabia dos erros que a gente cometeu. E a gente, querendo apressar o nosso caminho para a perfeição, a gente escolhe muitas vezes um caminho difícil, porque a gente confia nas forças que a gente tem. Quer ver outro exemplo? Se você pudesse voltar do jeito que você está hoje, voltar no tempo e escrever uma carta para sua mãe, certamente você ia falar assim: mãe, me coloca na academia, mãe, controla meu alimento, não deixa eu comer muita coisa, mãe, me coloca para fazer um cursinho de inglês, me coloca numa escola boa. Tudo aquilo que você vê que lhe faltou no caminho, que você poderia ter se dedicado mais, certamente você pediria à tua mãe para ser mais rigorosa contigo, para não cair nas tuas manhas. Se isso hoje a gente já pensa assim, imagina o espírito liberto do corpo, como ele tem muito mais clarividência, como ele tem muito mais noção do que vai fazer bem para ele ou não. Essa pergunta é interessante. Alguns escolhem, por provação, a proximidade com o vício. Será que outros podem escolher, por afinidade, ambientes em que poderiam satisfazer suas paixões? É uma coisa que é possível de acontecer. Deus deixaria? Deixa. Assim como, às vezes, uma criança quer comer muito doce, a mãe deixa, depois a criança passa mal, e aí compreende que aquela permissão, no final das contas, ela compreendeu o efeito da sua gula. Da mesma forma acontece com as pessoas que, por defeito moral, tentam se colocar em ambientes que irá lhes favorecer a satisfação desses defeitos morais que ele já carrega. Mesmo assim, a aprovação virá. Não há felicidade verdadeira em satisfazer vícios, em satisfazer defeitos. Pode parecer que a pessoa está se dando bem, né? É a palavra que muitos utilizariam. Mas na verdade não está não. Na verdade, a aprovação já começa ali e no futuro, certamente, ele vai querer corrigir esse tempo perdido. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? A resposta dos espíritos foi assim: parece natural para vocês, mas para o espírito que vê com outros olhos a vida espiritual, ele se preocupa muito mais com o seu adiantamento. Ele já não está mais envolto nas ilusões do mundo. E se a gente parar para pensar sobre isso, a gente vai perceber que muitas vezes a gente pensa em outras encarnações, a gente pensa nas vidas que nós tivemos anteriormente, mas não paramos para pensar sobre o que fizemos quando estávamos na erraticidade. Como que a gente se preparou? Quantos cursos nós fizemos? A gente acha às vezes que é simplesmente a gente pegar e depois da morte ficar esperando a hora de reencarnar. E não é. A vida no mundo espiritual é uma vida riquíssima. A vida no mundo espiritual é algo que nós não sabemos ainda descrever, porque ela é bem mais elaborada, é bem mais complexa no sentido de beleza do que o mundo aqui na Terra. Então, a gente não passa lá anos, 50, 40 anos, à toa, esperando a hora de nascer de novo. Não, a gente se prepara, a gente trabalha, a gente faz curso, a gente acumula conhecimento e a gente se prepara para a existência. Então, o que parece natural para a gente quando está encarnado, de ter a facilidade, na verdade, quando a gente está no mundo dos espíritos, a gente enxerga realmente o que vai fazer bem para a nossa evolução.
Eu posso desde já iniciar a escolha das provas que terei na próxima encarnação? Eu posso até imaginar muitas coisas. Mas voltando àquilo que a gente falou, o espírito liberto do corpo, ele tem muito mais noção do que ele precisa evoluir, do que nós aqui encarnados. A nossa visão é limitada. Mas tem um outro porém. Muitas vezes, nós já começamos a fazer esse tipo de planejamento nos momentos que a gente se emancipa do corpo. Por exemplo, no sono. Todos sabem que quando nós dormimos, nossa alma adquire liberdade. Muitas vezes a gente não lembra. A maior parte das vezes a gente não lembra. E quando a gente adquire essa liberdade, a gente vai para locais, às vezes, e podemos até pensar sobre isso mesmo. Alguns casos, os espíritos relatam que esse tipo de coisa, né, de se escolher as provas da próxima encarnação, às vezes acontece na própria existência. Ganhar na loteria, receber uma enorme herança, ser eleito para cargo político. Esse tipo de desejo é indício que tenho necessidade de espiar nesse gênero de prova? Para ser franco, a maior parte das vezes as pessoas querem mesmo aproveitar materialmente as vantagens disso, né? Mas isso não pode ser para todo mundo, né? A gente vê que isso acontece na vida de muita gente, né? Se foi o espírito que escolheu, então é para, nessas oportunidades, sentir a dificuldade da riqueza, sentir a responsabilidade de se ter um cargo de político, né? E nesse cargo trazer o bem para as pessoas. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tenho que passar constantemente por provas? Sim, os espíritos, mesmo perfeitos, mesmo mais elevados, eles passam por provas, mas são provas diferentes dessas que trazem decepções, tristezas, vicissitudes, dificuldades materiais. A gente pode ter como exemplo os nossos mentores. Os nossos mentores, eles estão passando por provas ao receber a responsabilidade de nos orientar, nossos anjos da guarda. Então, todas as vezes que um espírito recebe algum tipo de missão, de responsabilidade, é uma prova que ele desempenha, mas não necessariamente vai sofrer por isso. Ele vai se aprimorar e ele vai estar dando mostras que ele está num caminho correto, num caminho de evolução, num caminho de quem pode já começar a receber tarefas mais elaboradas. Posso ter me enganado quanto à eficácia da prova que escolhi? Certamente isso acontece com muita frequência. Às vezes, uma pessoa escolhe uma prova muito fácil, uma prova que ele quase não vai ter responsabilidade alguma. E no final das contas, ele descobre que teve uma encarnação que pouco lhe adiantou. Muito tempo desprendido, muito esforço, que pouco lhe trouxe em termos de evolução. Outras vezes, ele se acha com forças maiores do que ele realmente possui, apesar de ser constantemente advertidos por seus mentores, pela equipe que ajuda ele a planejar a reencarnação, né? E ele decide pegar uma grande quantidade de provas e no final das contas não consegue cumpri-las ou desiste da sua existência. Nós temos alguns casos até de suicídio que dizem respeito a esse tipo de comportamento. Tá? Eu não estou colocando o suicídio aqui como regra, mas é uma das coisas que acontece. Tá? Muitas vezes, o que também acontece, né, e é com mais frequência isso, é a pessoa simplesmente não fazer aquilo que estava previsto. Tá? É como se tivesse planejado uma viagem para um ponto, passando por diversas paradas, ignorado as paradas, ignorado para onde ele teria que ir. É aquele sentido de vazio existencial que tantas vezes acontece com as pessoas,
que elas têm um objetivo, ela tem um chamamento interior, porque a intuição de cada um mostra qual o caminho que ela deve percorrer, porque planejou isso. E a pessoa por preguiça, a pessoa por comodidade, termina desistindo de seguir a própria voz e desperdiça a encarnação, ficando no ostracismo, perdendo tempo com besteiras e não cumpre aquilo que tinha que cumprir. Agora olha como essa questão tem a ver com aquela questão anterior, 270. A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira, de preferência a outra. É isso que a gente estava estudando. A pessoa se prepara na erraticidade para vir na encarnação. Às vezes, essa vocação que ela tem é decorrente de um estudo prolongado que ela teve durante a erraticidade. Não necessariamente aquela vocação ela tem adquirido em vidas anteriores, em vidas encarnadas. Muitas vezes ela aprende um novo ofício, umas novas diretrizes, pensamentos novos, enquanto está na erraticidade, se preparando para uma nova existência. E aí se explica as vocações, a vontade, aquela intenção firme de seguir determinado caminho, às vezes duro, às vezes difícil, mas a pessoa se vê inclinando aquilo. É muito bacana quando isso acontece. Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo, nascendo, por exemplo, entre canibais? Não são os espíritos já avançados que nascem entre os canibais, mas espíritos da natureza dos próprios canibais, ou que lhes são inferiores. Ou seja, vai ser difícil acontecer isso na nossa vida. Vai ser difícil a gente pedir que isso aconteça, a não ser que seja para cumprir algum tipo de missão. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Bom, por expiação pode acontecer de uma pessoa que já foi, por exemplo, um senhor de engenho, nascer num local onde ele estará escravizado, ou então onde ele estará subordinado àqueles a quem ele exerceu com desmando, com autoridade e severidade demasiados, aqueles que estavam sob sua tutela, sob sua responsabilidade. Então, esse tipo de acontecimentos, esse tipo de encarnações por expiação acontecem com muita frequência. Às vezes até numa raça de selvagens. E acontecendo numa raça de selvagens, a presença de alguém um pouco mais evoluído também poderá ser uma oportunidade daquela raça de selvagens ter algum tipo de melhoria. Mesmo assim, será uma expiação. Agora, por outro lado, se a pessoa reencarna numa raça de selvagens porque quer levar, não precisa, mas quer levar para aquele povo algum tipo de instrução, de mensagem, de ensinamento, né? Dando exemplos, assumindo uma posição de relevância, de grande importância naquele contexto, então ele será um missionário, como aqui na Terra nós já tivemos muitos, graças a Deus, trazendo a mensagem de crescimento e nos mostrando como é que funciona o reino de Deus. Acabamos de ver nessa última questão do tema Escolha das Provas muitos questionamentos que nos dão conta, né, de como será o nosso futuro e como foi também a escolha das provas que passamos hoje na vida. Pelo tipo de situação, pelo tipo de problema que a gente vem encarando no dia a dia, a gente tem
uma boa noção dos erros que cometemos, daquilo que a gente precisa, e estamos certamente no local correto, passando pelas experiências adequadas, convivendo com a gente e com pessoas, com situações que a gente precisa para o nosso crescimento. Existem outras fontes, por exemplo, o livro Evolução de Dois Mundos mostra o planejamento reencarnatório não é o mesmo para todos os espíritos. No livro Missionários da Luz, de André Luiz, ele dá uma descrição de um centro de planejamento de reencarnações na cidade espiritual do nosso lar, que é imenso e que tem vários departamentos e que tem várias pessoas que trabalham ali auxiliando as pessoas, os espíritos que irão reencarnar, desde cursos até mesmo no desenho dos corpos, das situações, do planejamento do corpo daqueles que irão reencarnar. Se hoje, vou dar um exemplo aqui, se hoje quando a gente vai comprar uma casa, quando a gente vai fazer um negócio, quando a gente vai escolher uma carreira, a gente já recebe tanta ajuda, imagine o que deve acontecer quando nós estamos na erraticidade escolhendo a nossa próxima encarnação. Certamente não estaremos desamparados. Certamente é um trabalho que exigirá de nós muita cautela, muito estudo, muito planejamento, muito preparo. Então é algo que nos conforta, né? A gente saber que vai existir uma grande quantidade de amigos espirituais que estarão conosco, que irão nos apoiar, que irão nos alertar sobre as nossas fraquezas, irão nos alertar sobre o tamanho da prova que a gente está tentando escolher. E, enfim, a gente vai ter todo o assessoramento possível no futuro para que a gente aproveite bem a encarnação. E mais que isso, é também uma ocasião para a gente agradecer a cada circunstância, a cada problema que acontece na nossa vida. Porque sabemos que são provas, que são experiências que a gente precisa passar. Que a gente tem que, em vez de tentar jogar a culpa para as circunstâncias, para as pessoas que convivem conosco, em vez de taxar um e outro como pessoas difíceis ou como má sorte nossa, a vida que a gente vem levando, a gente deve agradecer porque a gente tem que espiar, a gente tem que evoluir, a gente tem que saber extrair das dificuldades que a gente vive hoje o aproveitamento e a aprendizagem que vai, no futuro, nesse contexto todo, garantir para a gente um futuro melhor. Tá? Agradeço a todos que estiveram comigo aqui, a você que esteve comigo até agora, nessa nossa conversa. Tá? Em breve eu desejo realmente voltar a fazer a palestra presencial para poder sentir o carinho de cada um. Muito obrigado, até breve.